A paz de Deus com todos os irmãos do grupo. Irmãos, respondendo a pergunta que foi feita pelo nosso irmão Jair, né? Então ele perguntou, né, sobre quando que vai ser tirado, o que quer dizer esse tirado o poder do povo santo, né? Então, irmãos, essa foi uma profecia, né? Está lá em 12 de Daniel. E essa profecia, ela não foi para o tempo de Daniel, né? Não foi para o tempo de Daniel. Então, esta profecia, a própria palavra que nós vamos ler, ela já declara que é para o tempo do fim, né? Vamos fazer a leitura aqui, é para os nossos dias, vai ser agora, e nem se cumpriu ainda. Nós estamos vivendo aquilo que Jesus disse do princípio de dores, né? Veio fome, peste, terremotos em vários lugares, filho contra pai, pai contra filho, não é isso? Haveria muitos falsos profetas que viriam usando a sua palavra, enganariam a muitos, entendeu? Estão vivendo todos esses dias e muitos procurarão ter conhecimento, né? Querer conhecer as coisas de Deus, querer ter sabedoria. Então hoje nós estamos vivendo tudo isso, né? Que a ciência ia se multiplicar, né? O próprio Daniel, o próprio Deus falou, a ciência se multiplicará. Haverá uma inquietação para o povo na terra, né? Correrão de uma parte para outra parte, né? A aflição está aqui, que não está bom, eu vou para lá, lá está melhor, eu vou outro, um vai para São Paulo, outro vem para o Paraná, outro vai. É uma inquietação, né? Então, tudo isso está se cumprindo, o povo está procurando melhora, está nessa correria. Então, tudo isso está se cumprindo, a ciência, nunca se vivemos um tempo tanto que os evangélicos agora, tudo agora a teologia tomou conta das igrejas, né? Tudo é nas exegese, nas hermenêutica, né? Enfim, eles estão aí procurando estudar sobre Deus, aprofundar nas profecias, querer saber, e vem tirando, né? Com esses estudos, essa sabedoria, vem corrompendo a verdadeira palavra de Deus. Tudo isso está dentro do que foi escrito aqui. Então, vamos fazer a leitura. Então, respondendo para o irmão Jair, 12 de Daniel, tá? Essa profecia vai repetir, ela é igualzinha, mesmo confirmação com o próprio Senhor Jesus, em Mateus 24. Jesus fala disso, né? Quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, quem lê atenda. Então Jesus citou exatamente essa visão que foi dada a Daniel, que é exatamente para os nossos tempos do fim agora. Então isso não cumpriu no tempo de Daniel, vai cumprir agora. Vai cumprir agora. O próprio Senhor Jesus confirmou em Mateus 24. E depois, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? Paulo também, né, falou a mesma coisa. Então, que a visão de Daniel, a confirmação de Cristo, capítulo 24 de São Mateus, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é a mesma coisa. E depois João, na visão de Apocalipse, né, quando ele teve a visão das duas bestas que sobem da terra do mar, também é a mesma coisa, porém lá se fala muito em linguagem figurada. Apocalipse é com mais figuras, né? Com simbologias, mas ele fala da mesma coisa. Tudo começou na visão de Daniel, veio por Cristo, por Paulo e terminou com a visão de João do Apocalipse. Bom, vamos fazer aqui a leitura para nós compreender então aonde vai ser tirado esse poder do povo santo, o que significa, né? Esse poder do povo santo, tá? Segundo as escrituras, segundo o que eu entendo pela palavra de Deus, tá certo? Mas eu respeito a opinião de cada um. O grupo, a finalidade é esse, né?
Cada um tem a sua opinião, tem a sua visão. Esse grupo aqui é para nós conversarmos, né? Dentro da palavra de Deus. Então tá, Daniel 12, né? Vamos ler na comunhão, que a própria palavra já vai dando para nós a resposta já. Então, 12 de Daniel, verso 1, diz assim. Eu vou ler alguns versículos resumidos, né? Não vou ler a escritura inteira da profecia, mas olha, Daniel 12, né? Verso 1, e nós vamos ler até onde o Senhor nos fazer sentir. Então diz assim, ó, nessa época, a profecia é essa, nessa época, nesse tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se levantará para defender o seu povo. E haverá aqui na terra um tempo de terrível sofrimento. Então prestamos atenção que aqui já começa já a abrir nossa mente, ó. Haverá, por quê? Porque o que ele está, essa profecia, porque não houve no tempo de Daniel em nenhum tempo. E nem houve com nós ainda. Isso ainda vai ser futuro. Haverá aqui na terra um tempo de terrível sofrimento, como nunca houve. Olha a palavra, nunca houve até então. Mas todos os que tiverem seu nome inscrito do livro da vida serão salvos quando o sofrimento acabar. Então serão salvos quando o sofrimento acabar. Por quê? Porque a igreja vai passar, quem estiver vivo vai passar por esse sofrimento. A igreja não vai ser tirada antes, os que estiverem vivos vai passar. Por isso que fala, se tiverem o seu nome escrito no livro, serão salvos quando o sofrimento acabar. Não vai ser tirado antes, vai passar o sofrimento. E no fim do sofrimento, então, eles vão ser salvos. Os que não negarem o nome do Senhor. Certo? E muitas pessoas cujos corpos estão enterrados, né, que estão no sepulcro, ressuscitarão. Tá vendo? É para o tempo do fim já. É já no fim. É já na volta de Cristo. É já quando o anticristo, o homem do pecado, está reinando já. Ele já está governando já. Isso é quando se manifestar esse homem do pecado que foi falado em 2 de Tessalonicenses. E quando o Senhor Jesus, no fim dessa grande tribulação que a igreja está aqui, está sofrendo, porque exatamente não vamos chegar lá, isso que significa o poder do povo santo foi tirado. É com permissão de Deus. Né? Que o Senhor Jesus mesmo disse que se ele não abreviasse a sua vinda, até os escolhidos se perderiam, porque vai ser uma aflição que nunca houve. Mas por causa dos escolhidos, ele abreviará a sua volta. Tá? E quando ele vir, então ele vai destruir o anticristo e todos aqueles que não creram na sua palavra. Não é verdade? E então vai acontecer isso no toque da trombeta, que nós vamos ler aqui em Daniel, né, versículo 2. E muitas pessoas, aqueles que dormem, que estão no sepulcro, estão enterrados, ressuscitarão. Alguns receberão a vida eterna e alguns receberão castigo para a vergonha eterna. Tá? Então isso aqui é tanto o ímpio que está sepultado, que vai ressuscitar para a condenação eterna porque não aceitaram a palavra, e muitos cristãos que eram cristãos, falavam em nome de Deus, expulsavam demônios, sinais, maravilha, fazia tudo, porém eles também praticavam iniquidade. Então o Senhor vai apartar-vos de mim, maldito, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. Mas, Senhor, nós falamos em teu nome, profetizando, porque eles eram conhecedor, eles eram cristãos, estavam no sepulcro, mas do jeito que eles viveram, eles morreram. Então, naquele dia, às vezes para nós, falou, oh, né? A pessoa foi muito crente, mas Deus conhece o íntimo. Naquele dia, ele vai dizer, apartai-vos de mim. Então, tanto aquele, o justo que teve obra de ímpio, quanto o ímpio vai ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. Somente os justos é que receberão a vida eterna. Muito claro, né? Bom, isso aqui são tudo que está na profecia. Então, pode ver que está falando tudo que o Senhor Jesus falou. Né? Então, os sábios,
sábios, aquele que anda na verdade, anda na doutrina, os sábios, aí tem então uma promessa: brilharão como o sol. E os que levaram outras pessoas a obedecer a Deus, na verdade, eles brilharão para sempre, como as estrelas, né? Os que falam, por isso que vale a pena falar a verdade, né? Não tem problema que ficamos em poucos números, mas que falem a verdade, para cumprir isso aqui na nossa vida. Que fala a verdade tem essa promessa, que brilharão como as estrelas do firmamento. Aí Deus, a profecia aí, né, a visão aí fala com Daniel, mas você, Daniel, guarde segredo sobre esta profecia. Guarde segredo. Por quê? Porque não cumpriu nos dias de Daniel. Não. Guarde segredo sobre essa profecia e deixe-a selada para que ela só seja entendida perto dos tempos quando haverá grande busca por todo o mundo. É o que nós estamos vivendo. Nós estamos será perto, né? Perto do fim dos tempos. Será entendida perto do fim dos tempos, do fim. Está no final, que é o, né, agora daqui para frente. Por isso que está essa correria, o povo buscando conhecimento, e o povo está querendo saber o arrebatamento da igreja, quando que se dará, se o povo fica, se o povo vai, se vai quando é o milênio, está toda essa agonia. E os teólogos procurando tá, a arca de Noé, onde que ela repousou, está procurando o jardim do Éden, enfim, está cumprido tudo isso aqui, tá? Então aqui diz assim: haverá grande busca de conhecimento, de sabedoria, de querer entender, tá? Por todo o mundo. A ciência vai se multiplicar. Muitos vão querer ser sábios, buscar sabedoria, né? Aí no verso 8 diz assim: Daniel, né? Eu ouvi o que ele disse. Daniel está dizendo: eu ouvi o que ele disse, mas não entendi o que ele queria dizer, né? Na visão. Ele não entendeu o que o anjo estava transmitindo para ele ali, Daniel. Então perguntei: meu senhor, qual será o resultado de tudo isso? Aí a voz respondeu para Daniel assim, e ele me respondeu: deixe isso comigo, Daniel. O que eu falei, né? Tá vendo, irmão? É para os nossos dias e não para o tempo de Daniel. O que eu falei só vai ser entendido quando chegar o fim dos tempos. Então, irmão, essa visão, esse tirar o poder do povo santo, essa profecia está falando para o fim dos tempos, fim dos dias, já no fim, perto da volta de Cristo. Então diz, muitos serão purificados por grandes sofrimentos. Por quê? Esses serão purificados por grande sofrimento é porque o anticristo já vai estar reinando, já vai estar assolando a igreja com permissão de Deus. É aqui é que entra que o poder do povo santo foi tirado. É no sentido de que o ímpio, o anticristo e o mundo inteiro vão prosperar. Eles vão prosperar na sua maldade e vai assolar a igreja. É permissão de Deus. E Deus vai permitir que os santos sejam mortos, sejam presos, sofrerão. Vai repetir tudo o que aconteceu com os primeiros cristãos que foram mártires. Então vai ter os mártires também dos últimos dias. Isso vai ser permissão de Deus. Por isso que aqui, respondendo a pergunta do irmão Jair, aqui que está o poder do povo santo vai ser tirado, porque Deus vai permitir que Satanás vai dar o poder para o anticristo, e ele vai vir com todo o poder de sinais, prodígios, de mentira, que Deus vai permitir que o anticristo e a besta, o falso profeta, realizem, e todo mundo vai admirar a besta. Vai admirar a besta. Todo mundo vai admirar, porém só os seus escolhidos, esses não admirarão e não negarão o nome do Senhor, né? Mas muitos também negarão. Muitos também negarão. Mas aqui diz: muitos naquele dia dos seus servos, né, através dessa perseguição, né, do anticristo, os que estiverem vivos, muitos serão purificados. Mas serão purificados de que maneira? Purificado por grande sofrimento.
porque vai ter que sofrer e não negar o nome do Senhor. Ficar firme, que nem foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Não negou, foi jogado na fornalha de fogo ardente. Passou o que passou, mas Deus livrou. Vai passar o sofrimento, vai ser purificado por grande sofrimento. É o que nós vemos lá na visão de João em Apocalipse. Quem são esses e de onde vieram? São aqueles que lavaram o seu sangue nas vestiduras né? Lavaram suas vestiduras do sangue do Cordeiro e vieram de grande tribulação. São esse povo. São esses mártires e os que estiverem vivos. Por isso que em Apocalipse diz: bem-aventurado e santo é aquele servo que já desde agora dorme no Senhor. Porque os que já morreram em Cristo estão no sepulcro, não vai passar por essa grande tribulação. Ele vai ressuscitar só na volta de Cristo com sua trombeta, tomarão um corpo corruptível para subir, mas os que estiverem vivos não provarão a morte. Tem a vantagem de não descer a sepultura, mas tem a desvantagem, vamos dizer assim, se é desvantagem, a maneira de explicar. Então, os que dormiram em Cristo vai ter essa, vamos dizer assim, né, essa sorte de não sofrer o sofrimento do anticristo. Porém, os que estiverem vivos, é verdade, né, vai ter essa glória de não provar a morte, a angústia de descer ao pó da terra, né? Ao Hades, descer lá embaixo, não vai passar por isso. Porém, eles vão passar por esse sofrimento, essa perseguição. E se eles não negar o nome do Senhor, vencerão. Na verdade, vencerão. Né? E os que vencerem, então, primeiro ressuscitarão os que estiverem no sepulcro, né? E juntos que estiverem vivos sofrerão uma transformação, um corpos incorruptível para poder subir para a glória, tanto os que ressuscitaram como os que estiverem vivos nesse tempo. E na vinda de Cristo, então ele desfará o anticristo, o homem do pecado, o que estava com todo o poder, que é permissão de Deus, né? Eles tinham tomado o poder do povo santo, mas foi permissão de Deus, porque isso já eram as últimas aflições. Deus permitiu já, né? Por isso que fala lá que ele será solto por um pouco de tempo, pouquinho tempo, será solto, vai. E ele vai sair com todo o poder para perseguir, para assolar a igreja. Mas Cristo então já vem em seguida para para colocar um ponto final, né? Destruir todos aqueles que não creram, vai jogar a besta, o falso profeta, todos que amam e cometem mentira, todos os ímpios que falaram em nome de Deus, ganharam dinheiro em nome de Deus, falsos profetas que enganaram com a palavra de Deus, que usaram da palavra de Deus, todos esses serão jogados no lago de fogo. E somente o justo, que ele vai dizer: vinde para a direita, vinde possuir o reino, porque teve fome. E aí é, é tirado então e subido para a glória. Tá certo? Então, respondendo para o irmão Jair, é nesse sentido que o poder do povo santo vai ser tirado. Né? Vamos continuar aqui. Né? Então, nesse tempo, muitos serão purificados por grandes sofrimentos e perseguições. Os perversos, entretanto, tá vendo? Enquanto os justos sofrem, os perversos, entretanto, continuarão a fazer o mal e nunca entenderão esta profecia, tá? É isso. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas a eles não, para se cumprir a profecia do profeta Isaías, que ouvindo com seus ouvidos, mas não entenderão com o seu coração, para que o sare e os cure. Mas a vós é dado o a conhecimento do mistério do reino dos céus. Pai, bem-aventurado, te agradeço porque eu custasse as coisas aos sábios, a entendidos. Porque o povo aqui estão buscando a sabedoria, quer entender, mas não vai entender. Aí Jesus diz: Pai, agradeço porque o Senhor ocultou a coisa aos sábios, a entendidos, mas a revelasse aos pequeninos. Então, irmãos, essa vai ser somente os pequeninos, os escolhidos, predestinados à salvação. Aqueles que são escolhidos antes da fundação do mundo e que seus nomes estão escritos no livro da vida. E que eles não negarão o nome do Senhor, porque eles já são escolhidos desde, né, antes da fundação do mundo. Né? Então, esses
não vão mesmo negar o nome do Senhor, né? Então diz aqui, só os que querem mesmo aprender compreenderão o que ela significa. Aquele que tem desejo, só os meus servos, só eles que querem mesmo aprender compreenderão o que isto significa. A partir do dia em que os sacrifícios diários forem interrompidos, então esses sacrifícios diários é uma língua de figura. Qual é esse sacrifício diário? É a nossa devoção, a nossa oração, né, é a igreja que está ativa, está evangelizando, nós estamos visitando os enfermos. Então, esse sacrifício diário, que esse sacrifício aqui não é o que está falando como um sacrifício de tolo, não. Existem os sacrifícios de tolo. Esse aqui é os sacrifícios pacíficos, é os sacrifícios da parte de Deus, é os sacrifícios que Deus se agrada. Esse aqui não é aquele sacrifício de tolos, né? Então é os sacrifícios de nós irmos louvar a Deus, de nós servir a Deus nas congregações, nos cultos, buscar a Deus, né, fazer visita, missão, e muitas vezes falar, ai, que povo mais sem entendimento, para que levar uma vida dessa, em vez de aproveitar a vida, fica aí, só vivendo, falando de Deus, falando da palavra, viajando, perdendo a vida, em vez de viver, gozar as coisas do mundo, fica levando uma vida, para eles não entendem, né? Então, eles acham que nós estamos fazendo um sacrifício que não vale a pena. Não. Esse é um bom sacrifício. Esse sacrifício é o sacrifício que Deus se agrada. Porém, quando estiver já no tempinho do fim, Deus vai permitir a perseguição. O anticristo vai receber o poder de Satanás. E ele vai vir com todo o poder. E ele vai dominar todas as nações, tribos e língua, está escrito. Então é nesse sentido que vai ser tirado o poder do povo santo. Vai voltar que nem os primeiros cristãos, que se escondiam nas cavernas, para falar em Deus tem que se esconder, tem que ser por sinal. Não, quem estiver vivo vai chegar esse tempo. Aí vai se cumprir aquela palavra que o Senhor Jesus disse, vai virar dias. A mulher disse, Senhor, onde que adoramos? É no Jerusalém, é no monte? Não, em verdade vos digo que virão dias em que os verdadeiros adoradores, que é esse dia aqui, adorarão o Pai em espírito. Sabe o que é adorar a Deus em espírito? Isso que às vezes não é dando gosto, nós dá glória e abre a nossa boca e glória a Deus nas igrejas e faz aquele barulho e fala em língua. E louvado seja Deus, mas nesse tempo adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vai ser, muitas das vezes, vai ser adorado na alma, no espírito, na comunhão com Deus. Vai ser um tempo de muita perseguição. Tanto é que a Bíblia classificou que é uma perseguição maior do que os apóstolos passaram, porque diz que vai ser uma perseguição, um sofrimento tão grande, qual nunca houve e jamais haverá. Não entendeu? Entendeu? Então, esse sacrifício que fala de ar, que é o poder do povo santo, é esse direito que nós está tendo agora de glorificar, até para nós arrumar um emprego é maravilha. Às vezes até pergunta na ficha, você é cristão? Sou. Você não fuma? Não. Ah, então você está empregado. Aqui nós precisamos de pessoas sim, cristão, que não fuma, não bebe, não joga, pessoas direito, isso. Mas nesse tempo aí vai ser invertido. Se você falar que não bebe, não fuma, não joga, que você é cristão, aí que você vai sofrer. Deus vai permitir que o mal vai prosperar, vai ser tirado essa glória, esse poder do povo santo. Permissão de Deus, né? Vai ser o teste. Foi o teste que fez com Sadraque, com Mesaque, com Abednego, com Daniel, na cova do leão. Isso vai se repetir. O mesmo que aconteceu na igreja primitiva vai repetir agora. Até Apocalipse mesmo fala, né? Que as vozes clamam debaixo do altar, Senhor, até quando vingará o nosso sangue que nós sofremos lá na terra, fomos mortos pelo teu nome. Aí a palavra diz, repousai, dormir e repousai, porque lá na terra tem os números dos escolhidos que também hão de sofrer, que também hão de padecer, como vós padecestes. É simples, né, irmão? O evangelho, ele é simples. Não precisa de teologia, nem curso, nada. A própria palavra de Deus, ela já nos ensina. Só nós achar ali, né, a direção do Espírito Santo, ele vai nos levando
Vai, um profeta falou, Cristo falou, Paulo falou, João teve visão e vem a confirmação e o nome de Deus é glorificado, não é isso? E então ali fala, há um número, né? Aí fala aqui do homem do pecado, no verso 11, e a partir do dia em que o sacrifício diário for interrompido porque vai ser perseguido, a igreja não vai ter mais essa liberdade, por isso que vai ser interrompido. E o sacrilégio, né? E o homem do pecado, esse homem terrível, ele vai ser colocado no templo, né? Para ser adorado, tá vendo? Para ser adorado. E haverá ainda 1290 dias. Então, esse aqui são números simbólicos, não é que é 1290 dias com horas, com meses, com segundos, com minutos. Não, isso aqui é um símbolo, um espaço de um tempo, é um número simbólico de um tempo, né? Então, ele vai ser colocado no tempo para ser adorado, né? Para ser adorado. É aquilo que Jesus disse, né? Onde os judeus não aceitaram, até hoje eles não aceitam Jesus como Messias, né? Então Jesus falou que era o Filho de Deus, eles quiseram apedrejar, quiseram matar Jesus, porque Jesus se igualou ao Pai, Jesus quis ser Deus, que perdoava pecado, eles não aceitaram Jesus como o Messias. Até hoje eles não aceitam Jesus, diz que não é o Yeshua, né? Não é aquele Jesus da profecia. É o homem que nasceu lá, filho de carpinteiro, mas não é do Filho de Deus, né? O Messias que veio para libertar Israel. Tá lá, eles batem a cabeça até hoje no muro esperando o verdadeiro Messias. Porém, Jesus já veio. Então Jesus disse assim: eu vim em nome de meu Pai e vós não me receberam para ser apagados os vossos pecados. Porém, outro virá em seu próprio nome. Eu vim em nome de meu Pai, e outro virá em seu próprio nome. A este vós recebereis. Então, é uma profecia de Jesus. Por isso que Jesus alerta. Se alguém disser com falsa profecia, eis que Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis. Não dei crédito, não vai lá, não vai atrás, porque eu não é eu. Não é eu. Por quê? Porque primeiro vai vir o anticristo. E o anticristo vai vir como se fosse uma coisa boa, ele vai vir prometendo algo muito bom para a vida, libertação, vai ver milagre, ele vai ver a Bíblia diz que vai haver um tempo de paz na terra, mas ele vai conseguir um êxito, mas porém não é da parte de Deus. Porque aí Jesus diz, não dei crédito, não vai atrás, porque não sou eu, esse é o falso. Aí Jesus diz, porque a minha vinda eu virei nas nuvens de glória e haverá o sinal do Filho no homem, aparecerá o sinal com seus santos anjos, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e eu ajuntarei os meus escolhidos quatro cantos da terra. Então, irmão, é simples, é simples. Então, esse é o anticristo. Felizes são as pessoas que esperam e alcançam o fim dos 1335 dias. Então, você vê, são 1290 dias de tribulação, é um número simbólico, e depois aqui fala, e bem-aventurado aqueles que chegam os que chegam, né, o final dos 1335 dias. Então aqui aumentou 15 dias a mais a profecia. É 1290, agora 1305 dias. Aumentou 15 dias a mais. Então eles bem-aventurados aqueles que venceu os 1290 dias sem negar o nome do Senhor e ainda ficou mais 15 dias, né, firme. Que são 1365 dias. Mas isso aqui são números simbólicos. Esses 15 dias simboliza que aí Jesus está voltando. Ele passou a tribulação, não negaram no meio da perseguição, né? E esses 15 dias aqui é um número simbólico. Então aí aparecerá o sinal do Filho do Homem e veio buscar a sua igreja. E aqueles que não negaram o nome do Senhor, aí sim, é verdade, receberão a coroa da vida eterna, aos que vencer, né? Far-lhe-ei né? Falhei dele, coluna no templo do meu Deus, diz a palavra, né? E aí fala, você, Daniel, deve levar a sua vida normalmente até o fim, né? O dia do seu descanso vai chegar. E então, depois de muito tempo, você vai ressuscitar para receber seu justo prêmio. Então ele falou
Não, Daniel, não se preocupe com isso, né? Isso aí é para o tempo do fim, sela essa profecia. Só já no tempo do finzinho é que aqueles que são meus vão entender essa profecia. Fique em paz, vive normalmente a sua vida, tá? Você vai descer à sepultura, né? Em paz. E você, naquele dia, também vai ressuscitar para receber do seu justo juiz a coroa da vida eterna. Tá bom, Daniel? Fica em paz. Isso aí não é para os seus dias, não. É para o tempo do fim. Sela a profecia desse livro. Vai ser revelada só no tempo do fim. Tá certo, irmãos? Então é simples, né? Agora eu vou só fazer a leitura, que eu já expliquei, só para nós confirmar. Você vê que o que Daniel falou, Jesus falou, olha. Mateus 24, verso 3 em diante. Os discípulos perguntaram: quando vai acontecer tudo isso? Né? Quando vai acontecer tudo isso? Perguntaram-lhe os discípulos, mais tarde, quando ele se assentou no Monte das Oliveiras: que acontecimentos marcarão a sua volta, Senhor? E o fim dos tempos. Está vendo? Ó? É a mesma profecia de Daniel. E o fim dos tempos. O fim. O fim é o finzinho mesmo. Jesus disse: não deixe que ninguém engane vocês. Se ele falou que não deixe que ninguém, por quê? Porque vai vir o anticristo, vai vir um falso profeta e vai enganar muitos. Muitos vai cair da firmeza, tá? Tá com esses estudos, com essas teologias, precisamos tomar cuidado. O evangelho é simples, não deixe que ninguém engane vocês, porque muitos nesses dias, né, isso aqui é antes da grande tribulação, ele diz, porque muitos virão em meu nome, falando no meu nome, com a Bíblia, as religiões, dizendo, olha, eu sou o Cristo. Esse dizendo, eu sou o Cristo é no sentido de que, olha, eu estou na verdade, aqui o que eu prego é verdade, isso aqui eu tive essa visão, essa revelação, é isso que vai acontecer, e vai vir com heresias. Então eu sou o Cristo procurando enganar muitas pessoas. Quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerra, não tenham medo. Elas devem vir, mas ainda não é o fim. As nações, os reinos da terra se levantarão uns contra os outros e haverá fome, terremotos em muitos lugares, mas tudo isso será apenas princípio dos horrores futuros, tá? Só princípio. Então, nós estamos vivendo esse tempo aqui, ó, né? Falsos profetas, muita ciência, o escândalo na obra, muitos banalizando a palavra, o povo estão buscando só a vida material, estão uma correria de um lado para o outro. Tudo isso aqui nós estamos vivendo, né? Terremoto, doenças incuráveis, é peste, é guerra, é ganância, tudo estamos vivendo, é futuros, princípios de dor. Aí, agora aqui não, aqui já é quando o anticristo se manifestar e for tirado o poder do povo santo. Olha aqui, ó. Jesus disse: então, depois disso, então vocês serão perseguidos e condenados à morte, né? Vocês serão odiados no mundo todo por minha causa. Muitos de vocês vão abandonar a fé, tá vendo? Que muitos vão negar o nome. Por causa da perseguição, a pessoa não vai querer seguir, né? Isso ficou como exemplo quando Jesus tinha 70 discípulos, Jesus pregou a sua palavra, os seus ensinos, e os 70 discípulos acharam impossível seguir o mestre, e foram abandonando, abandonando, abandonando. Dos 70 ficou só o 12, e dos 12, Jesus falou, vocês também não querem ir com eles? Aí foi onde Pedro falou, Senhor, para onde iremos nós, só tu tens palavra de vida eterna. Aí Jesus disse, eu não vos escolhi, vós os 12, só ficou porque só fica, irmão, quem é escolhido, só vence quem é escolhido. Aí Jesus disse, eu escolhi vós os 12, porém, tem um de vocês que eu escolhi, mas ele é para a perdição. Ele é o filho da perdição, ele veio para isso, ele vai me trair. Então, ele escolheu 12, mas na verdade era só 11. O um, ele escolheu mais vaso da perdição, tá? Então, Deus, é ele que faz tudo, ele sabe tudo, né? Então, muitos vão abandonar a fé, nesses tempos trairão uns aos outros, odiarão uns aos outros, né? Tudo isso nós estamos vivendo. Aparecerão falsos profetas, estamos vivendo, enganarão a muitos, nós estamos vivendo, a confusão na terra, né? É verdade, as críticas,
a confusão religiosa, está aí. O pecado aumentará por toda parte, estamos vendo, né? Hum, coisa que nós não imaginava que ia haver, está aí, né? Tá havendo uma inversão de valores, não é isso? O quem está certo hoje em dia está errado. E o que está errado está prosperando e está certo. Então, devagarzinho, já está caminhando para tirar o poder do povo santo. Se você for ver, quem fala a verdade, irmão, tá ficando pouquinho. Está sendo perseguido. O pecado ele está aumentando. São muitos mais aquele que fica do lado do erro do que os que ficam do lado da verdade. Então já vai devagarzinho, já está encaminhando para acontecer que vai ser tirado o poder do povo santo. Esse é o poder do povo santo, né? Vai tirando, vai sufocando, mas é permissão de Deus, né? O pecado aumentará, né, por toda parte e esfriará o amor de muitos. Está acontecendo, né? Muitos escândalos no nome de Deus, usando a palavra, e no nosso meio. Vai acontecer tudo isso, vai acontecer no meio da igreja. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim, tá vendo? Sempre tem o fim, até o fim da nossa vida terrena aqui, né? Às vezes o fim, às vezes é porque venceu nossos dias na terra. Mas é importante nós ficar até o fim, tanto o fim da nossa caminhada terrena, da nossa vida material terrena, do nosso corpo físico, às vezes descemos ao pó da terra, temos importante é ficar firme até o fim da nossa vida. Ou firme aqueles que estiverem nesses dias para a volta de Cristo, ficar firme até o fim da consumação do século. Tudo é o fim. Ficar firme até o fim. Então, esses serão salvos. E as boas novas do reino serão pregadas pelo mundo inteiro, para que todas as nações ouçam. E depois aí virá o fim. Então, a missão, tá, ainda não se cumpriu do anticristo manifestar, ainda não foi tirado o poder do povo santo por causa disso aqui. Ó. Enquanto o evangelho não for anunciado para todas as nações, a verdade do evangelho, não o evangelho cheio de engano e de mentira. Aqui, quando tu fala aqui vai vir um fim depois que o evangelho do reino, já está falando o evangelho do reino. Existem muitos deuses e muitos senhores e muitas igrejas e muitas doutrinas e muitos evangelhos. 60 são as rainhas, 80 as concubinas, mas uma só é minha pomba amada, filha única de minha mãe. Então a mulher do cordeiro, a que está na verdade, é uma só, uma doutrina só que é a verdade. Que prega, esse é o evangelho do reino. Então por isso que fala, quando o evangelho do reino, esse evangelho não é o evangelho da verdade, ser pregado no mundo inteiro para todas as nações a ouvirem, aí sim, depois então virá o fim. É o que muitos irmãos usam no nosso meio dizer. Irmão, quando Deus chamar o caçula da obra, o caçula, o último, né, o último escolhido, falou: esse é o caçulinha, chamou, completou agora o número dos escolhidos. Aí, então, Deus vai permitir que vai ser tirado o poder do povo santo. É esse poder que fala, é a atividade da igreja, de expulsar demônio, de falar do evangelho, porque a perseguição vai nos emudecer, vai nos perseguir, nós vai sofrer, e é com permissão de Deus. E vai ser com permissão de Deus. E o mal vai prosperar nesse tempo. Portanto, quando vocês virem a coisa horrível a respeito da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, tá vendo que é esse homem do pecado, o filho da perdição que Paulo falou, que vai se sentar no trono de Deus querendo parecer Deus, né? Com todo poder, sinais de prodígio de mentira, para os que não, seus nomes não estão escritos no livro da vida, porque não tiveram prazer nem amor na verdade para se salvar, só creram na mentira, só andaram na vaidade, não quiseram levar uma vida consagrada, não interessaram pela verdade. Então, Deus vai permitir que todos esses serão enganados pelo anticristo, porque os seus nomes não estão escritos no livro da vida, os seus nomes não está escrito no livro da vida, não está, né? É, então, do que falou o profeta, quando vê do que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, que o leitor entenda, tá? Então, quando se manifestar esse homem do pecado, aí sim vai começar a grande tribulação, porque nunca houve e jamais haverá, porque haverá tão grande tribulação tal. O próprio Senhor Jesus falou, é o que Daniel profetizou lá, porque haverá tão grande tribulação tal como o mundo nunca viu em toda a sua história e nunca mais verá, porque é a última. De fato,
se aqueles dias, olha para você ver, vai ser tão grande a aflição que, de fato, se aqueles dias não fossem encurtados, abreviados, né, a humanidade inteira, né, até os meus escolhidos, né, se perderia. Porém, eles serão abreviados, esses dias serão encurtados, né? Que é aqueles 15 dias que nós vê que de 1290 dias, mas bem-aventurado que chega a 1305 dias. É uma ilustração disso aqui, que vai ser a abreviação. E eu vou vir logo, após essa grande sofrimento, já vem logo, serão encurtados por causa do povo, do meu povo escolhido, o povo de Deus. Porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais, farão tão grandes maravilhas, de maneira que, se possível, enganaria até os escolhidos de Deus. Vejam que eu lhes avisei antecipadamente. Paulo dizendo aqui, portanto, se alguém lhe disser, né? Paulo não, Jesus, né? O Messias voltou, Jesus dizia, se alguém vos disser, o Messias voltou, está lá no deserto, não se deem ao trabalho de ir ver, ou ele está em certo lugar, não creiam nisso, porque assim como o relâmpago brilha no céu, né, assim será a vinda, a minha vinda, a vinda do Filho do Homem. E onde o cadáver estiver, ali se ajuntarão as águias. Então ele fez até uma ilustração. E eu venho e aonde eu esteja, estejais vós também, né? Então, no sentido que ele comparou como se tem ali um animal que morre, você pode ir lá que as águias, os urubus estão tudo ali porque tem alguma coisa interessante para eles. Então, Jesus fez uma comparação né, que onde estiver o cadáver, no sentido, né, daquele Cristo que foi morto, mas foi ressuscitado, quando ele vier na glória, ele nos atrairá, a igreja, o que estiver firme, serão como as águias, serão ali, né, que vai ali ao cadáver, e nós sobe com ele. Então, essa aqui é a ilustração. Onde estiver, né, o cadáver, ali se ajuntarão as águias, se ajuntarão. Imediatamente, ó, pra você ver aqui, ó. Isso é na vinda dele. E na vinda dele, aqui diz, imediatamente depois da perseguição daqueles dias, depois da perseguição, a igreja vai estar aqui. Que muitos pregam que a igreja não vai passar. Os que estiverem vivos vai estar aqui. Jesus vai vir, a igreja vai estar aqui no meio do sofrimento. Imediatamente depois da perseguição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua ficará negra, as estrelas cairão do céu, as forças que sustentam a terra serão abaladas. Depois, finalmente, aparecerá no céu sinal da minha vinda e haverá profunda lamentação ao redor de toda a terra. As nações do mundo inteiro verão o Filho do Homem, até os que o transpassaram, está em Apocalipse, né? Todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará, não é isso? É, e virão o Filho do Homem chegar nas nuvens do céu com poder, com grande glória. Ele enviará os seus anjos com o som de trombeta, um poderoso toque de trombeta, e eles reunirão, os anjos reunirão seus escolhidos dos quatro cantos da terra, né? De todas as extremidades do céu, tá? Que é onde vai dizer, vinde benditos do meu Pai possuir o reino, né? Vai ser o dia do julgamento e vai destruir, né, o anticristo. Quer ver, ó? Segundo Tessalonicenses agora, nós lemos Jesus falando, né? Agora nós vamos ler Paulo confirmando a mesma profecia. E agora uma palavra sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Pedimos a vocês que não fiquem absolutamente, né, perturbados e aflitos, irmãos, com o rumor de que o dia do Senhor já começou, que já chegou aqui já. Aqui naquele tempo dos apóstolos já tinha alguém pregando que Jesus já estava chegando e já está aí. Paulo disse: se vocês ouvirem de pessoas que têm uma profecia, uma palavra, uma carta que diz ter sido mandada por nós, não creiam nisso, não deixem enganar, porque ninguém, né, ninguém vos engane, ninguém vos engane, porque aquele dia, a volta de Cristo, não chegará enquanto, olha aqui, ó, o sinal, enquanto não acontecerem duas coisas. Primeiro, haverá uma época de grande rebelião contra Deus. Quem é essa rebelião? O homem do pecado. E depois virá o homem, né? Depois dessa rebelião,
virá o homem, virá o homem da rebelião, o homem do pecado, o filho da perdição, que ele já está predestinado para isso. Vai ser como Judas. Como Judas foi traidor, tinha que ter um traidor na história, vai ter o filho da perdição, o homem do pecado, com permissão de Deus. Ele vai vir. O filho da perdição, ele se oporá a qualquer Deus que houver e derrubará qualquer outro objeto de culto e adoração. Então você vê aqui que vai ser tirado o poder do povo santo. Tá certo, irmão Jair? Vamos estar entendendo o meu raciocínio? É que nesse tempo, com permissão de Deus, então ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adore, ele vai se levantar contra tudo forma de culto, de adoração, ele é o anticristo, né? Ele vai ser o falso Cristo. Ele vai se assentar como Deus no templo de Deus, alegando ser o próprio Deus. Vocês não se lembram de que eu lhes falei a esse respeito quando estava aí? Então, Paulo deixou essa carta dizendo que nós lesse hoje, eu falei, o Paulo já dizia sobre esse assunto. E vocês sabem quem o está impedindo de já estar aqui, pois ele só pode vir quando estiver chegado a sua hora. Então, Paulo disse: vocês sabem o que está impedindo, o que é que está impedindo desse homem se manifestar até agora. Quem é que está impedindo? É o Espírito Santo que Jesus enviou da parte do Pai, que estaria com a igreja até a consumação do século. E o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado e do juízo e da morte. Ele que convence, ele que. Por isso que diz: quando ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então, o Espírito Santo está na igreja, estamos trabalhando, falando do Evangelho, tá? Então, o homem do pecado, ele está com poder, o Satanás está com poder limitado, porque a igreja está militante, trabalhando para chamar o caçula da obra, tá? O último, né, para completar o número dos escolhidos. Quando completar o número escolhido, aí então chegou, aqui, cumpre aqui, pois ele só pode vir quando tiver chegado a sua hora. Né? Vai ser que nem Judas lá na ceia. Chegou a hora, o Senhor Jesus pôs bocado na boca de Judas e entrou nele Satanás, e Jesus deu ordem: vai, cumpre o desígnio do teu coração, vai lá. Então ele foi. Ele só foi com a ordem de Deus, porque até Satanás tem que obedecer o mandado de Deus, né? A obra desse homem da rebelião já está em marcha. Quer dizer, muito no tempo passado já houve muitos falsos cristos, já houve muito espírito do anticristo. Então, na verdade, o sistema do anticristo sempre houve, né? Sempre houve o sistema dele, né? Tem os seus adeptos, o seu sistema, ele tem. Então, a obra desse homem da rebelião já está em marcha, quer dizer, né? O mistério, né? Opera a mentira, o engano, a vaidade, os falsos profetas, falsa profecia, ele tá, esse movimento por trás aí, já é o movimento de Satanás, né? É o mistério de Satanás, tá? Mas ainda aguarda que se afaste do caminho aquele que a detém. Mas ele está aguardando, né, que a ordem do Espírito Santo para ele se manifestar. Ele não pode se manifestar sem a permissão do Espírito Santo, que está com a igreja até perto ali, quando vai ser a consumação do século. Então, por isso que fala que Satanás será solto por um pouco de tempo. Será solto, ele está com poder limitado, ele está amarrado no sentido que a igreja está militante, está evangelizando, as almas vão crendo. Nesse tempo, já chamou o caçula, então ele vai ser solto com todo o poder de engano, de mentira, de milagre. Vai dar todo o poder, toda a autoridade, com permissão de Deus. Ele vai receber a autoridade de Satanás, né? Então aparecerá, né, o iníquo perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a sua presença quando Jesus voltar. Então, quando Jesus voltar, o Senhor vai destruir o anticristo, o seu reino, todos aqueles que amam cometem a mentira, vai ser jogado no lago de fogo, Satanás, o anticristo, a besta, o falso profeta e todos aqueles que viveram do engano que seu nome não está escrito no livro da vida, né? Pronto. Tudo com a volta de Cristo. E a igreja vai subir, não é verdade? A igreja vai subir. Então, irmãos, é simples assim, tá? É simples.
Esse poder do povo santo é isso aí, é aquilo que está lá em Apocalipse, né? Foi-lhe dado, né, o poder do povo santo. Foi tirado o poder do povo santo, está lá em Apocalipse. Você vai em Apocalipse, você lê, tá certinho, né? Sobre a besta, sobre o falso profeta. Existe duas bestas, né? A que subiu da água, que é o anticristo, que é a que está em Tessalonicenses. Capítulo 13, você vê ler a primeira besta que subiu da água, você vai ver que é o poder político, é o poder, é o sistema, tá? E a segunda besta é a religiosa, mas a religiosa trabalha para o sistema político, trabalha para esse sistema. Ela é a favor, é ela que vai dizer, que vai batalhar pelo sistema político e vai dizer que vai ser posto um sinal, que todo aquele que não aceitar o sistema político não pode comprar, não pode vender, não pode fazer isso, fazer aquilo, se não adorar a primeira besta. Então a segunda besta trabalha para a primeira besta, que é a política. Irmão, tem dúvida? Tem dificuldade? Nós precisamos aí de uma teologia para compreender a palavra de Deus? Não, irmão, a palavra de Deus, o Senhor Jesus veio e chamou os homens simples, pescadores, né? Homens sem estudos, indoutos, né? O mais estudado entre eles foi Lucas, né, que era médico, foi Paulo, né? Mas a maioria deles era tudo homens que lavravam terra, como Elias, né? Eram homens simples. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, irmão. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. E então nós não precisa ir, que nem está na profecia de Daniel, procurar, querer saber e estar nessa correria, fazendo teologia. Não, irmão. A sabedoria, primeiramente, ela vem do alto, do Pai das luzes, e que não habita mudança nem sombra de variação. Primeiramente, ela é pura, ela é tratável, né? Ela, entendeu? Ela vem com frutos do Espírito, né? O gozo, paz, longanimidade, benignidade, temperança. É isso. E a sabedoria da terra, essa correria, teologia, aprendendo, escola, estudando, o que a Bíblia fala? Que Deus apanha os ímpios na sua própria astúcia. Né? A sabedoria de Deus que vem de cima é loucura para os homens, a dos homens é loucura para Deus. Né? E Tiago, né, se eu salvo engano, foi Tiago que disse que a sabedoria terrena ela é animal e diabólica. Animal e diabólica. Por quê? Porque ela não vem com a luz divina, não vem com a luz de Deus. Ela não vem. E só tem essa sabedoria aquele que, com humildade, diz: aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, abrir-se-vos-á. Então, né, o que tem desejo, que nós leu em Daniel, tem desejo de entender a profecia, de buscar, ora a Deus, fala com Deus, é o Espírito Santo, é Ele que intercede com gemido inexprimível e Ele coloca as palavras na nossa boca. Quando for interrogado, não pensei o que vos falar, porque na mesma hora o Espírito Santo de Deus colocará as palavras na vossa boca. Tá certo, irmão? Eu acho que o irmão Jair deve ter entendido aí a meu raciocínio. Porém, eu deixo a liberdade para os irmãos comentar sobre esse assunto e nós respeitamos, irmão, de coração, respeitamos a opinião de cada irmão, né? Eu, porém, prefiro ficar naquilo que eu entendo das escrituras que Deus me colocou, né? Eu sinto dentro do meu coração que essa interpretação é a verdade. Porém, é verdade, é aquilo que Paulo disse: naquilo que nós já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Porém, se o outro ainda não chegou na mesma visão, é, também Deus vô-lo revelará. Paulo disse essas palavras, mas porque nem tem muitos pontos que nós já estamos na mesma, assim, estamos na mesma fé. Então, sirvamos a Deus nesses pontos, nessas doutrinas, que nós sentimos a mesma coisa, temos o mesmo parecer. E naquilo que é mais mistério, que uns alcançou mais, outros alcançou menos, irmãos, isso não faz parte da salvação. A salvação é aquele que teme a Deus, que é humilde de coração. Isso que é o importante. Até porque as sementes de Deus, elas têm diferença. Uns produz 30, a uns foi dado 30, outros 60, outros 100. Então, mas cada um na sua porção. Mas o importante, irmão, é nós temos o temor no nosso coração, respeitar a opinião de cada um e conversar a respeito das escrituras, examinar, falar, fazer pergunta.
Nós temos, a Bíblia diz: "Falai, aprendei uns com os outros". Louvado seja Deus, né. Então a paz de Deus, Deus abençoe a todos os irmãos do grupo, fica com Deus.